doutores, vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, trazendo um pouquinho de luz e um pouquinho de insights aí para essa nossa medicina no Brasil e no mundo, que vem passando por um momento um pouquinho delicado, mas dentro de toda crise sempre existem as oportunidades e o objetivo aqui do canal é a gente trazer médicos e conversas de profissionais renomados que me espelham, que são exemplos para mim. Hoje a gente tem mais um grande convidado, que eu até conheci e tive acesso a ele pela nova plataforma do Clubhouse, Dr. Omar Tarra, médico radiologista, especialista em gestão, presidente da Unimed Londrina, tendo diversas oportunidades de dirigir inúmeras empresas e coordenado diversos projetos inovadores aí pela vida dele. Vamos conhecer um pouquinho hoje o Dr. Omar e saber da história dele, da carreira e da como é que ele chegou até hoje presidente da Unimed Londrina. Tudo bem, Omar? Tudo bem, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e muito legal essa iniciativa sua de estar conversando com os médicos aí e contando um pouco a história de cada um, né? Gostei muito dessa proposta sua. Muito boa. Não, muito legal. Tô, graças a Deus, conseguindo fazer um time aí de notáveis, rapaz. Vai ser difícil de colocar os 11 em campo aí, vai ter que fazer uma seleção aí pesada, rapaz. Mas isso é muito satisfatório a gente conseguir perceber, e eu vou te falar que eu estou percebendo isso na pele mesmo, né? Como nós temos profissionais qualificados que conseguem levar uma saúde de qualidade, uma medicina de ponta para a nossa população aí, muitas vezes sofrido e sem acesso, né? Mas a gente tem conseguido criar expoentes aí, como é o teu caso, e de antemão, obrigado pelo teu tempo e pela oportunidade da gente ter essa conversa aí, que eu sei que vai ser muito engrandecedora. Obrigado pelas palavras. Eu não me considero expoente coisa nenhuma, viu, Ricardo? Mas eu tenho visto que você tem convidado pessoas muito que têm uma história de vida muito boa, são grandes profissionais. E, de fato, na medicina, hoje, no Brasil, a gente pode dizer que existem pessoas que se destacam não só na parte técnica da prática médica em si, mas como seres humanos, como grandes pessoas, como pessoas que trazem, têm muita curiosidade, né? Falam de inovação, falam de tecnologia, e eu acho que esse é o momento. É muito propícia essa discussão. Eu gosto muito de participar desses debates, e acho que esses debates podem ajudar muita gente e ajuda a gente também a aprender mais um pouco e tentar viver melhor, né? Com certeza. Vamos lá, nossa conversa sempre pelo início, né? Omar é de São Paulo, nasceu em Barretos. Conta pra gente como é que foi a infância aí, como é que se teve essa progressão aí escolar. Já fala pra gente aí se seu desempenho escolar era um bom desempenho, era um aluno mediano, relacionamento com os esportes. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu nasci em Barretos, é uma cidade do interior do estado de São Paulo, muito conhecida pela famosa festa do peão de boiadeiro, né? Quando se fala de Barretos, sempre lembra-se da festa do peão. Aliás, eu nasci numa casa, quando eu nasci, meus pais moravam numa casa bem modesta, que era até próxima ao recinto lá da festa do peão, né? Uma cidade, até hoje eu vou lá, minha mãe mora lá, meus irmãos moram lá, eu tenho um irmão que mora lá, né, que é médico lá, o Hussein, né, que é ginecologista obstetra, e fiz a minha formação básica lá em Barretos. Eu fiz o grupo escolar Dr. Antônio Olímpio. Eu fui um ótimo aluno, fui um bom aluno. Assim, acho que eu era até muito chato de tão bom aluno que eu era. Sabe, assim, eu era muito estudioso, a minha mãe estudava muito comigo, a minha mãe sentava comigo todos os dias para fazer tarefa, pegava no meu pé, sabe, assim, eu acho que eu devia ser um cara muito chato,
E sempre tive notas muito boas. Eu ficava muito chateado quando alguém tirava uma nota melhor do que a minha, sabe? Assim, coisa meio doentia. Mas aí depois, no ginasial, que eu fiz lá em Barretos também, que foi o Instituto de Educação Estadual Mário Vieira Marcondes, eu já comecei a ficar um pouco mais normal, né? Já fiquei menos... Um pouco mais normal, eu acho. Aí eu comecei, as minhas notas pioraram mais um pouco, equilibrado, né? mais equilibradas. Foi uma fase que eu me dediquei bastante ao esporte. Eu joguei muito basquete, sabe, Ricardo, na juventude. Legal. Hoje o pessoal olha a minha altura, assim, eu tenho 1,71. Cheguei a medir 1,74 nas melhores fases da minha vida, né? Mas eu tenho 1,71. Mas eu jogava muito basquete. A gente jogava todo dia, a gente ia para o clube, era 21 o dia todo, era a quadra inteira. Cheguei a participar da seleção juvenil lá da cidade, fomos jogar em Franca. Assim, a delícia da minha vida era jogar basquete, adorava basquete. E gosto, até hoje, sou fã de basquete, acompanho tudo, acompanho a Liga Brasileira, NBA, é um esporte fantástico, né? E fez parte da minha juventude, né? E também, assim, como eu venho de uma família, minha família é de origem árabe, né? Meu pai, ele é de descendência, meu pai é libanês, e minha mãe também é de descendência libanesa, né? E nós sempre tivemos o hábito, eu sempre trabalhei muito, desde criança, viu, Ricardo? Eu sempre fui treinado para trabalhar. Assim, hoje, o que o meu Hoje você avô... seria preso, seu pai seria preso. Seria o meu avô, assim, tem um episódio que eu conto para os meus filhos, e que o meu avô, quando eu e meu primo... aliás, meu primo é presidente dos Independentes. Hoje ele organiza a festa do Peão de Boiadeiro lá em Barretos. Mas quando nós completamos 7 anos de idade, o meu avô... Vocês iam à festa, Oma? A gente ia... A cidade mesmo para ir? Para. A cidade que tem 110, 120 mil habitantes, fica com 1 milhão de habitantes. Agora eu não sei, com essa pandemia não dá para falar. Não, lógico. Né? Mas é bonita a festa, assim, para quem gosta de rodeio. Eu nunca fui muito ligado nisso, apesar de ter nascido lá e ter sido criado lá, eu não sou assim, dessa coisa sertaneja, não sou do peão, mas eu nasci lá e fui criado lá. Mas eu me lembro que quando nós completamos 7 anos, eu e o meu primo, o meu avô deu de presente para nós, para cada um, uma caixa de engraxar sapato. E nós saímos engraxar sapato. Eu e meu primo, eu lembro engraxar o sapato do seu Veja só. que era um vizinho, ele me dava uma nota de 50 cruzeiros, e eu vendia garrafa, eu vendia jornal, eu sempre gostei de trabalhar, sempre, desde criança. Depois eu fui trabalhar com meu pai, virei office boy do meu pai. O meu pai, ele tinha loja, né? Todo aquele sírio, aquele que tem loja, né? Vende roupa. Eu era office boy do meu pai, fui office boy dele muitos anos. Trabalhei para o meu avô também. Meu avô era um empreendedor e ele tinha muitas casas de aluguel. E eu fazia toda a escrita dele. Eu fazia os recibos de aluguel, eu regularizava os contratos dele. Ele emprestava dinheiro, eu que fazia todos os cálculos dele. Então, eu trabalhei para o meu avô bastante tempo e eu acho que isso me ajudou muito, sabe, Ricardo? Assim, eu tive uma infância que eu brincava muito, eu praticava esporte, mas eu era muito voltado para essa prática assim, de trabalho relacionada à minha família, sabe? Então, isso me deu bastante preparo, sabe? E, assim, para mim, sempre foi uma coisa da minha vida de que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro. Nunca fui assim, um ambicioso. Olha, não quero ficar milionário, ficar rico, entendeu? Mas eu sabia que para viver eu tinha que trabalhar e essa era uma cultura da minha família, né? E meus irmãos também sempre tiveram essa formação. Como é que é a organização da tua família em relação aos irmãos, Oma? Você é o mais velho, é o primogênito? Teu irmão que é? Como é que... Eu sou o mais velho. Inclusive, os meus pais, minha mãe, quando eu nasci, ela era muito jovem, ela tinha 17 anos. E assim, hoje ela diz assim, a gente é mais amigo do que mãe e filho, né? Porque a gente foi criado junto, né? Eu chorava, ela chorava, né? Ela não sabia o que fazer comigo. Então, o filho mais velho é o test drive, né, da família, né? Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova do que eu, a Almara. Ela é engenheira de alimentos. Ela mora em Ribeirão Preto,
ela trabalha na Secretaria de Saúde, está ligada à vigilância sanitária lá de Ribeirão. E tem o irmão, que é o Hussein, né? O Hussein Tarra, ele é médico ginecologista e trabalha lá em Barretos. Ele é muito especializado nessa parte de climatério. Ele faz bastante live, viu, Ricardo? Você vai encontrar com ele na mídia. Ele é bem mais novo do que eu, ele tem 8 anos mais novo do que eu, mas ele é muito ligado também em comunicação. Legal, já está convidado. Isso aí, eu vou conversar com ele também, poxa. Então, legal. E o meu pai, né? O meu pai, que era de descendência libanesa, meu pai é libanês, e minha mãe, que fez um curso de psicologia, né? Mas a minha mãe sempre foi dona de casa, sempre muito dedicada à família, né? aos filhos, nunca teve uma... Mas teu pai é brasileiro? Meu pai é libanês. Ele é libanês mesmo, não é, ele não é só descendência, não. Ele nasceu numa cidadezinha no sul do Líbano, que fica na fronteira com Israel, uma cidade que se chama Kafar Hamem. E até foi interessante que esses dias eu fui adicionado pela municipalidade de Kafar Hamem como membro lá da... E eu não sei ler árabe, né? Eu falo um pouco de árabe, mas eu aceitei entrar lá Eu falei, bom, então vou entrar na municipalidade aqui e ver o que acontece, né? Então, é a origem... Vocês têm família por lá ainda? Vocês têm algum contato ou não? Tem vários primos. O meu pai ele teve 8 irmãos, cada irmão teve uma penca de filhos, e nós temos parentes no mundo todo, né? Nós temos lá no Líbano, tem uma família grande, tem alguns até que se comunicam conosco. Tem um irmão do meu pai que morou com ele aqui no Brasil uma época, o tio Ahmad. Ele viveu no Brasil quando jovem, voltou para o Líbano, de vez em quando a gente tem contato com ele. E assim, isso é muito comum, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com o Amir Klink, né? Que é aquele navegador famoso, e os parentes dele moram lá perto da nossa região. Lá ele tem contatos também com os parentes dele lá, tem os Ziads, tem o Hussein, né? Aquela primaiada lá, né? E a gente que legal, bacana. com ele às vezes. E me diz um negócio, quando é que é a primeira vez que você sai de casa aí e vai desbravar o mundo? Me conta, você não termina os estudos em Barretos não, né? Não. Quando eu passei para o primeiro colegial, bom, aí existem várias teorias, né? Uma teoria de que minha mãe queria que eu fosse médico, então ela deu um jeito de eu ir para São Paulo para fazer o colégio objetivo, porque para fazer medicina tinha que fazer o colégio objetivo em São Paulo. Então, você não pegou essa fase, você é muito jovem, mas na época tinha que estudar no colégio objetivo em São Paulo. E eu tinha alguns primos que eram médicos em São Paulo, alguns parentes, né? Então, eu fui morar com eles lá. Existe uma outra teoria que é assim, como eu trabalhava na lanchonete do meu pai, eu era caixa da lanchonete, eu era chapeiro, eu era açougueiro, eu não aguentava mais trabalhar lá na lanchonete do meu pai. Eu resolvi vazar para São Paulo, e aí foi outra vida, né? Aí eu fui para lá e aí eu fui o pior aluno, aí eu aprontei de tudo. Nossa, aí foi o contrário. Aí realmente eu entrei na política, fui trabalhar na época, aquela época tinha muita repressão política, né? E tinha uns amigos de Barretos que já estavam lá, estava o Matina Suzuki. Então, estamos em que ano, Oma? Isso foi em 74, 75. Foi, olha, um marco final do regime militar, né? Caminhando para o final. Por exemplo, um elemento importante naquela época foi a morte do Vladimir Herzog. Quando o Vladimir Herzog foi levado lá para a delegacia lá e amanheceu morto, né? Acho que é um episódio bastante emblemático, né? Emblemático, né? E eu me lembro que eu tinha, acho que 15, 16 anos, eu participei de uma manifestação lá em São Paulo. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu fui lá para Paulista e mostravam foto lá do Vladimir Herzog. Eu me envolvi e, assim, foi uma experiência interessante porque eu conheci muita gente intelectualizada na época, sabe? Eu tinha amigos que estudavam na GV, tinha um amigo que estudava na Fundação Getúlio Vargas na época. Ele era presidente do Cineclube, CAI. Eu ajudava ele no Cineclube, eu era o bilheteiro, eu era projetista, eu assistia todos os filmes. Eu tinha 16 anos, eu assistia tudo. E, na época, só para você ter uma ideia, quem frequentava o Cineclube era o Fernando Henrique Cardoso,
era a Lígia Fagundes Telles, o Paulo Emílio Salles Gomes, assim, e o Fernando Gasparian, que era dono do jornal famoso, Jornal Opinião. Então, eu tive um contato com uma elite intelectual assim muito forte, pesada na época, e eu era muito novinho, né? Eu tinha 16 anos. Mas você chegou a ter algum contato direto com essas pessoas, em termos de trocar experiências? Não. Não, conversava com eles. Por exemplo, teve um episódio interessante. Na época, os filmes russos eram proibidos no Brasil, principalmente os filmes do Sergei Eisenstein, que era o diretor lá mais famoso. E esse meu colega, que era o presidente do Cineclube, conseguiu, de uma forma clandestina, trazer um filme do Eisenstein muito famoso, que é o Encoraçado Potemkin, que é um dos filmes mais emblemáticos, né? E, na época, assim, foi uma sessão meio secreta, sabe? Eu morrendo de medo, eu falei, meu, só falta eu ser preso aqui. Eu não sou comunista, eu não sou de esquerda, e estou aqui, mas eu fiquei morrendo de medo. E, na época, tinham pessoas lá que queriam assistir o filme. O Fernando Henrique, ele estava lá. E depois eu me encontrei com o Fernando Henrique, num outro episódio, eu fui num jantar, foi um jantar de uma convenção da Unimed e tal, e por acaso eu sentei do lado dele, e eu falei assim, ô, presidente, não sei se o senhor lembra desse fato e tal. Ele falou assim, você era lá da GV? Eu falei, não, eu não era da GV, eu só estava ajudando uma pessoa. Não, a gente ia lá assistir filmes, ele lembrou do Fernando Gasparian, lembrou dessa... Uhum. Então, foi assim, um momento muito interessante da minha vida, muito jovem, né? Fui exposto a essa... Mas esse momento, você tinha auxílio dos teus pais para te manter em São Paulo, né? Esse trabalho todo que você fazia era para se manter em São Paulo? O colégio era bancado pelos teus pais, né? Meus pais pagavam. Eles pagavam o colégio, sempre me bancaram, até metade da faculdade eles me bancaram. Né? Uhum. E mandava uma mesada, era uma mesada pequena, meu pai não tinha muito recurso, né? Mas eles sempre proveram, eles sempre deram um estímulo para nós até a gente terminar a faculdade, né? Eu, antes de terminar a faculdade, eu já estava trabalhando, né? Mas sempre eles ajudaram a gente e eu consegui fazer o colégio lá em São Paulo, foi um colégio bom, graças ao auxílio do meu pai, né? E do meu avô também, que me ajudou. Então, essa fase... E me diz um outro ponto. Você colocou que uma das possibilidades é a influência aí da tua mãe. Isso aqui é a minha conversa com o Fernando Henrique. Ó. Ah, que legal. Aqui, ó. Bacana. Esse dia que eu fui conversar com o Fernando Henrique e acabamos nos lembrando dessa época. Ah, legal, bacana. Como é que apareceu a medicina, Omar? Você falou que uma das possibilidades foi uma influência aí da tua mãe para... A medicina foi assim, também foi igual a história de ir para São Paulo. Né? Como eu estava nessa vida lá em São Paulo, meu pai me trouxe de volta para Barretos. E aí o meu pai falou assim, o que você vai fazer de faculdade? Né? Aí eu falei, vou prestar medicina, né? Prestei medicina, porque acho que era o melhor curso que tinha na época. E aí eu prestei em 2 lugares. Eu prestei na USP, lá em São Paulo, na época era o CECEM, né? E prestei também na Santa Casa e prestei na Paulista, para os 3 lugares que eu prestei. Não passei nada, era muito difícil, era um horror passar nesse negócio, né? Aí o meu pai virou para mim e falou assim, olha, já que você não passou na faculdade, você vai trabalhar no Banco Real. Eu já falei com o Ademar, que é o gerente do banco, e você vai trabalhar lá como contínuo. Aí eu falei, pai, mas ninguém passa na medicina pela primeira vez. Ele falou, não, você não tem jeito e tal. Aí tem um primo meu, esse meu primo foi um anjo, assim. Tem uns anjos na vida da gente, né? Que virou e falou assim, tio, pelo amor de Deus, o homem é a primeira vez que ele prestou, como que ele ia passar da primeira vez? Ele falou, não, o homem não está dando certo. Não está para isso. Aí ele falou, não, tio... Mas você estava dando argumentação para ele, né? A gente tem que admitir, né? Sim, não, ele tinha toda a razão. Eu concordo 100% com meu pai naquela época. Mas o meu primo virou e falou assim, vamos fazer o seguinte, tio, ele vai para Ribeirão, ele vai morar com a minha mãe, a família dele morava em Ribeirão, ele vai fazer o curso objetivo e quando chegar em julho, ele vai passar na faculdade. E ele vai passar numa faculdade pública, o senhor não vai ter nem que gastar nada com a faculdade. Fica tranquilo.
Aí, quando terminou essa conversa, eu falei assim, escuta, você está ficando louco? Como que você fala para ele que eu vou passar na faculdade em julho, né? Ele falou assim, ó, agora você vai ter que dar um jeito de passar, porque eu não posso agora eu assumir esse compromisso. Eu falei, mas você que assumiu o compromisso e eu vou ter que cumprir? Ele falou, você dá um jeito. Eu sei que aí eu fui para Ribeirão e fui morar com a minha tia. Minha tia é uma pessoa muito querida, a tia Missade, e meu tio também, que me acolheu lá. Morei de graça na casa deles. Fiz o cursinho, mas olha, Ricardo, eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu levantava Necessidade faz o homem, né? Eu levantava às 5 da manhã, eu lia a matéria previamente que eu ia ter na aula, eu ia para a aula, sentava, era aquelas salas enormes de cursinho, né, que tinha 100, cento e tantos alunos, assistia a aula e depois eu pegava uma carona ou ia voltava a pé para casa, era longe, sabe? Morava num lugar bem longe. E depois almoçava, minha tia fazia o almoço para mim, estudava a tarde inteira, tomava banho, estudava um pouco à noite, depois assistia a novela, que era a novela O Pulo do Gato, e depois a gente ia dormir, né? Todo dia. Isso foi fevereiro, março, abril. Quando chegou em maio, eu fui ver as faculdades que tinham vestibular em julho, porque eram poucas faculdades que tinham. Até eu prestei no Rio também, naquela Sesgran Rio, na época eu cheguei a prestar o Sesgran Rio, que pegava, acho que, um pool de faculdades de medicina do Rio, né? Mas não passei também. Mas eu lembro que tinham duas faculdades que eu podia prestar em julho, que era em Londrina, que é onde eu estou até hoje, e era em Campinas, na PUC de Campinas. E aí eu comecei a fazer simulado, e o simulado foi interessante que eu comecei muito bem no simulado. Eu tirava 12º, 13º, eu era muito bem ranqueado no simulado. E aí eu prestei em Londrina, vim aqui, prestei na UEL, adorei a cidade, achei uma cidade muito bacana. Então, para quem não conhece Londrina, é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito bonita, diferente do interior de São Paulo, diferente de São Paulo, também diferente de Curitiba. Você tem quantos mil habitantes hoje aí? Em torno de 600 mil habitantes. É uma cidade, mas é uma cidade bem cosmopolita, sabe? Tem muitas universidades, na época que podia, tinha teatro, tinha cinema, tinha bastante arte. Na época que podia, ótimo. Então, a cidade... E aí vim para Londrina, passei nas duas. Passei na PUC de Campinas, em 16º lugar, e passei em Londrina em 13º. Mas eu fiquei em Londrina, porque era universidade estadual, né? Não precisava pagar. E aí vim para Londrina e começou uma outra fase, uma outra história da minha vida, né? A fase da medicina, né? Que eu adorei. Não, e entrando nessa fase da medicina, e aí você morava sozinho, continuava inicialmente no auxílio dos teus pais e conseguiu ter uma formação bem generalista. Como é que você conduziu os teus estudos e a faculdade? Olha, quando eu cheguei em Londrina, eu morei num pensionato. O pensionato tinha 12 pessoas, alguns faziam medicina também. 6 meses depois, eu montei uma república. Nós tínhamos uma república, e essa república... Começou a empreender já. Eu montei a república, aliás, eu é que fui lá, aluguei a casa. Eu sempre fui negociante, né? E aluguei a casa, uma casinha de madeira, muito boazinha, mas era uma casinha de madeira. E aí tivemos essa república. Durante todo o período da faculdade, a gente rachava o aluguel. Depois do 2º ano da faculdade, eu arrumei um emprego aqui em Londrina. Eu virei jornalista da Folha de Londrina. Eu gostava muito de escrever. Sempre gostei muito de escrever, sabe, Ricardo? Eu acho que nasci escrevendo, eu adoro escrever, né? Não publico nada, mas eu escrevo bastante. Mas na escolha da medicina nunca teve dúvida, não? Você não prestou para outra cadeira, não? Não prestei para nada, prestei para medicina. Eu queria ser médico, né? Porque escritor eu já nasci escritor. Não precisava nem fazer faculdade, entendeu? Já sempre escrevi. Agora, medicina não. Medicina foi um ofício que eu me dediquei muito a aprender. Então, eu fazia faculdade o dia todo e à noite eu ficava preparando matéria. Inclusive, na época, eu criei aqui em Londrina, na Folha de Londrina, a primeira coluna de saúde. Foi a primeira coluna de saúde que que legal. Foi em 1980. Né? Não tinha, naquela época, não havia essa proliferação de informações na área da saúde. Não era tão moda como é hoje, né? E eu fiquei, durante esses 4 anos, últimos 4 anos da faculdade, eu estudava, ficava o dia todo na faculdade,
e à noite fazendo matéria, e eles me pagavam. Foi um emprego remunerado, né? Então, eu criei esse vínculo e isso aí deu muita abertura para mim em termos de contato, de network, né? Eu fiquei assim, um aluno de medicina muito conhecido, você entendeu? Dentro do meio médico, né? Isso me Essa foi a ajudou primeira bastante. remuneração que a medicina te trouxe. Exatamente. Na verdade, eu fazia alguns plantões, sabe? Às vezes eu ainda Tá. fazia plantão. Eu cheguei a fazer plantão de GO aqui no Hospital Evangélico. Na verdade, eu tocava um plantão de GO, sabe? Naquela época a gente não era formado e podia trabalhar no hospital. E tinha um amigo meu que eu fui ajudá-lo e acabei ficando no plantão. Então, era um horror, porque a gente fazia parto, fazia cesárea, e a gente não sabia nada, mas E tinha aí, sorte. desse teu jeito, em 3 plantões, você já era o responsável pela equipe. Não foi assim, não. E a nossa sorte é que existia um negócio que se chamava obstetriz, né? A dona Marico, ela nem era médica, ela era obstetriz. E ela ensinava tudo para a gente, melhor que os médicos, né? Então, aprendi a fazer parto, aprendi a fazer cesárea, tudo. E a gente fazia, na época, eram coisas heróicas. A gente fazia parto normal pélvico, a gente fazia parto normal gemelar, não tinha ultrassom. Você tinha que pôr o pinar para você avaliar. A gente ficava a noite inteira, a gente avaliava realmente a gestante, se tinha variação do foco ou não. Era uma prática médica muito tradicional, né? Era muita clínica, né, Ricardo? A gente ficava muito em cima do paciente, né? Não, esse é um ponto que você está colocando que é muito relevante, né? Que infelizmente a tecnologia, obviamente, trouxe muita qualidade, né? Só que cada vez mais, né, os novos médicos vão se formando muito dependente da tecnologia, né? Não conseguem trabalhar sem ela, né? Então esse é um ponto delicado, né? Seria interessante que a gente pudesse conservar um pouquinho uma medicina hipocrática na realidade, né? De olho, de toque, né? E a gente pudesse utilizar esses acessórios para engrandecer a medicina, mas cada vez mais a gente vem perdendo a base da medicina, né? Isso é delicado, esse assunto. Eu acho que isso que você está falando é uma questão fundamental. Hoje, eu trabalho só com tecnologia. Hoje, eu sou ultrassonografista, eu fico o dia todo fazendo exame, eu faço exame de carótida, eu faço tireoide, trabalho com elastografia. Aqui eu tenho uns aparelhos aqui que assim, são os aparelhos mais modernos, né, para poder fazer diagnóstico. Mas eu tenho a convicção de que a minha base clínica é que deu substrato para uma boa prática dentro de todas as áreas que eu exerci depois. Todas, né? Eu fiz muita clínica, fiz muita obstetrícia, fiz muita ginecologia antes de empreender em outros setores da medicina. E eu falo isso para minha filha, né? Minha filha está fazendo medicina, ela está no 4º ano. Até hoje ela mandou uma fotinha, ela está lá no ambulatório de diabetes, lá está toda empolgada, né? Eu falo, olha, minha filha, você não mexe com ultrassom, não mexe, vai lá atender paciente. Entendeu? Eu acho que isso é uma Excelente. coisa fundamental, né? Essa base clínica, né? Depois, as outras técnicas você vai aprender, né? Tem que ter paciência, você vai aprender. Mas se você não tiver esse fundamento, principalmente no período da sua graduação, onde você é assistido, você tem professores. Eu tive professores muito bons aqui, sabe, Ricardo? A nossa faculdade de Londrina, ela foi uma faculdade que foi formada com vários professores egressos lá da Faculdade de Medicina da USP. Então, o fundador era de lá, os professores eram quase todos de lá no início, e eles vieram muito empolgados aqui para Londrina, sabe, para formar esse curso, e realmente a gente teve uma formação muito boa, foi uma faculdade, a minha graduação posso dizer que foi, na minha visão, né, foi uma graduação excelente. E todo mundo saía da faculdade médico. Você saía médico, sabe? Assim, precisava fazer qualquer procedimento básico, cirúrgico, todo mundo fazia. Qualquer procedimento ortopédico, qualquer criança a gente atendia, a gente fez muita pediatria. Então, assim, a gente tinha uma visão muito holística, né, da prática médica, né? Não tinha uma visão de especialista, né? Depois é que as especialidades ganharam essa prevalência, né?
Mas essa base holística da medicina, na minha visão, acho que foi uma coisa fundamental para que, mesmo como especialistas, a gente tivesse uma prática melhor. E me diz outro ponto, que eu sempre acho, de certa forma, delicado nesse momento aqui da formação acadêmica, né, das universidades hoje. Como é que você considera o nosso currículo em relação a essa parte da gestão e do empreendedorismo, até bem linkando com o que a gente está conversando, né? Um ponto a gente precisa formar um médico. Você acha que essa formação em gestão e dentro do empreendedorismo é algo para depois mesmo, que precisa ser buscada por alguns, ou você acha que deveria ter alguma coisa já introduzida nas universidades? Pensando na sua filha, vamos colocar dessa forma. Eu acho que deve ter. Eu acho que deve ter. Eu acho que não deve ser o foco de uma formação médica, essa questão do empreendedorismo não deve ser o foco. Até porque a maioria dos médicos não vai empreender. A maioria dos médicos vai ter um vínculo de um setor público. Hoje, nós temos pesquisas que mostram isso, né? Metade dos médicos estão trabalhando vinculados ao setor público e praticam uma medicina muito boa, de boa qualidade, né? Então, eu não critico as pessoas que... a gente tem hoje um mito, todo mundo tem que empreender, o Brasil é um país de empreendedores, mas a maioria dos médicos não fez isso, cara. A maioria dos médicos criou um vínculo empregatício, ou com o hospital, com uma instituição filantrópica, ou com convênio, né? E tem uma formação boa para isso aí, né? Eu tive além dessa minha formação pessoal, né, que é muito voltada, assim, minha família sempre teve essa coisa, né, de empreender, né? Meu pai era mascate, né, pôs uma mala nas costas e saiu para vender, e a gente foi criado com uma coisa meio atávica, né? Mas eu me lembro, quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu recebi um telefonema de uma tia minha lá em Barretos, você que gosta dessas histórias aí, viu, Ricardo? E ela falou assim, olha, Omar, o tio lá que morreu deixou uma biblioteca aqui. E se você quiser, você vem aqui para pegar os livros dele. Ele era médico, né? Você pode pegar tudo que você quiser. Aí eu fui lá ver a biblioteca dele. Nossa, ele tinha uma biblioteca maravilhosa. Então, ele tinha edições originais do Testi Jacob, aquele Atlas de Anatomia francês. Ele tinha Heidegger, ele tinha Sutton, tinha livros maravilhosos, assim. Eu peguei alguns, né? Não ia pegar tudo, tinha coisa também que era muito datado. Tinha que ter colocado num container, poxa. Hã? Tinha que ter colocado num container, levar tudo para Londrina. Mas eu falei para ela, eu peguei alguns e eu falei para ela doar o resto para a biblioteca, sabe? Porque eu achei que os livros numa biblioteca seriam mais úteis. Mas eu estou falando tudo isso porque tinha um livro lá, um livro de capinha verde, que eu tenho até hoje, que se chamava The Business Side of the Medical Practice. E esse livro, eu comecei a ler esse livro, eu fiquei impressionado. Na época eu já li em inglês, né? E assim, era assim, como montar um consultório, como cobrar um paciente, a parte jurídica da medicina, a arquitetura de uma clínica, convênios médicos. Isso foi em 1982. 82 né? que você teve acesso ao livro, né? É esse livro. Aí, veja bem, eu comecei a ler aquilo e falei, mas será que medicina tem tudo isso? Eu fiquei impressionado, porque eu não sabia que a medicina tinha isso. Que tinha que cobrar o paciente, que tinha que participar do convênio, que tinha que aí você teve uma completa certeza que você estava no lugar certo, né? Porque aí juntou tudo que você estava gostando da faculdade e a tua história familiar, né? Pois é, juntou as duas coisas. Para você ter uma ideia, esse livro ele foi escrito por um administrador e foi publicado em 1954 nos Estados Unidos. Então, os médicos americanos, eles têm acesso... Você tá num curso lá nos Estados Unidos, você sabe como é que é a formação do médico americano, né? Os médicos americanos têm acesso a esses conteúdos muito cedo na faculdade. E existem hoje publicações assim muito sólidas sobre essa prática médica de uma forma sistemática. Eu até sempre trabalhei muito nessa área, de formar pessoas nessa área de gestão, tanto na saúde pública como na saúde privada. Sempre fiz bastante trabalho nessa área, já dei aulas, já dei cursos, já montei cursos. O médico tem que aprender a se posicionar na sociedade. O médico tem que aprender a como se colocar dentro da sociedade, como interagir.
de uma forma orgânica, de uma forma sistemática, e a gente acaba aprendendo de uma forma meio desordenada, né, Ricardo? A gente sai da faculdade, fica desesperado para fazer uma residência, quer fazer uma especialização. Às vezes, a gente nem faz a especialização que a gente queria, a gente faz outra, porque é o que apareceu no momento. E depois, quando você vai para o mercado de trabalho, cai o quê? Ou você cai num grupo, que é aquele grupo que te oferece a oportunidade para trabalhar, ou você vai para o setor público. Então, ou então, pouquíssimos vão para o interior, né? Empreender no interior, aquele médico do interior que tem pouco recurso, tem muita dificuldade. Então, eu acredito que uma formação ordenada no empreendedorismo médico é uma área que deve ser abordada na graduação, sim. Não como foco do ensino, mas como alguma coisa a ser orientada para o aluno. Sim. Não, maravilha. Você termina a tua faculdade de Londrina, e aí como é que continua aí tuas especializações e como é que estava teu momento profissional nisso? Você já conseguia se manter? Eram plantões, inúmeros plantões? Como é que foi esse momento? Então, antes de terminar a faculdade, tinha um colega meu, muito amigo, até hoje é meu amigo, Zé Manuel, ele trabalhava num pronto atendimento, chamava Pronto Atende, aqui em Londrina. Era um pronto atendimento, né? Não era urgência, mas era consulta. E eu comecei a fazer plantão nesse Pronto Atende, e eu atendia tudo. De unha encravada até, sei lá, até cegueira, gagueira, tudo. Espinhela caída, atendia tudo. E eu ficava o dia inteiro atendendo, chegava a atender 70 consultas por dia. Depois essa clínica fechou, eu fui para uma outra clínica, se chamava Uniclínicas, sempre trabalhando nessa área. Mas aí, você lembra que eu era jornalista, né? E como jornalista, quando no final do curso, eu fiz umas matérias muito boas para a Folha de Londrina, falando sobre um negócio que chamava Atenção Primária à Saúde, que estava sendo lançado no Brasil na época. Não existia isso, né? Estava começando um negócio que chamava SUS, né? Sistema Único de Saúde. E eu escrevi na Folha, entrevistei alguns colegas que eram dessa área, e aí esses colegas vieram me convidar para trabalhar na Secretaria de Saúde. Achavam que eu seria útil para ajudar no setor de planejamento em saúde deles lá. Eles viram que eu tinha essa pegada, né, de planejamento. Aí eu fazia clínica, continuei trabalhando como clínico, atendi no posto de saúde, fiquei muitos anos atendendo no posto, e trabalhei a nível central na área de planejamento em saúde. Inclusive, aqui em Londrina, nós ajudamos a estruturar uma parte da rede de saúde aqui. Londrina é uma cidade que tem 42 postos de saúde, tem um sistema hierarquizado, tem atenção primária, é um dos modelos de atenção à saúde do país é em Londrina, né? E eu atuei nessa área, ajudando lá o pessoal, e tive alguns cargos, fui gestor na área, tive um crescimento rápido nessa área, né? Cheguei a ser chefe da regional, fiz a minha especialização em saúde pública na Fiocruz, que é uma instituição muito boa, né, nessa área de saúde pública, fiz a subespecialidade de epidemiologia e trabalhei durante anos como clínico e como sanitarista, clínico e sanitarista. E eu sempre gostei muito dessa área porque envolvia gestão pública, né? Eu falo assim, eu fui treinado no setor público para fazer gestão. E eu acredito que tudo que eu faço hoje no setor privado, eu aprendi lá. Sabe, assim, é interessante, né, que todas as experiências vão se somando, às vezes não para fazer aquilo que você imaginou que ia fazer, mas para outras coisas que você vai fazer, que você nem sabe ainda o que vai ser, né? Então, foi um momento muito rico. Só que aí chegou uma hora que a saúde pública ficou muito complicada no país, né, Ricardo? Não tinha recurso, você começa a ficar um médico com uma prática limitada, né? Você um pouco que deixa de ser médico, né? Infelizmente, você fica refém de um sistema que não permite a você uma evolução como profissional. Então, eu dei uma virada de 180 graus, né? E fui para São Paulo e prestei um concurso lá e entrei no INRAD. Fui fazer radiologia e diagnóstico por imagem.
Quanto Até tempo você estava trabalhando como clínico e dentro da parte de saúde pública para ter essa coragem da mudança? Na verdade, foi assim, eu evoluí tanto nessa questão que eu já estava dando assessoria para o Ministério da Saúde e para alguns governos estaduais. Eu dava assessoria, por exemplo, o governo de Rondônia vai implementar sistema de saúde. Eu ia lá, eu montava todo o esquema. Eu conseguia, eu tinha uma consultoria, eu vendia essa consultoria e ganhei muito dinheiro. Nossa, rendia bem, porque todo mundo queria implantar isso. E não tinha imposto. Eu cheguei, inclusive, na época, a desenvolver um projeto para o governo de Rondônia, de implementação de projetos de saúde, e eu fui para os Estados Unidos com o pessoal, fomos na ONU. Na época começou essa história de desenvolvimento autossustentado, que hoje é moda, né? Mas na época teve o primeiro congresso de desenvolvimento autossustentado no mundo, foi na ONU. Eu prestei assessoria para alguns governadores e lá estava o Paul Singer, tinha o Jaime Lerner, tinha uma turma. Só que quando eu fiz isso, eu ganhei bastante dinheiro, porque cada Que ano, mais ou menos, Oma, que você está falando? Foi em 1987, 88, por aí, 89, essa faixa, mais ou menos. Uhum. E aí, eu lembro que eu fui fazer uma viagem para a Europa, eu fui com a minha esposa ela é professora de inglês, e ela foi fazer um curso, uma pós em Liverpool, ela ficou um tempo lá, e eu comprei um carro, fiquei viajando pela Europa, e aí um dia ela virou para mim e falou assim, a gente ia voltar para o Brasil, ela falou assim, bom, e agora? Como é que vai ser lá? Nós vamos voltar para o Brasil, né? Aí eu falei, eu vou lá, tenho trabalho. Ela falou assim, não, então, ela falou, não vou ficar com você. Você não é médico? Eu falei, eu sou médico. Aí ela falou assim, não, então não, ou você vai fazer medicina ou eu não vou ficar com você. Eu falei, então tá bom, então o que você quer que eu faça? Você devia fazer igual o seu irmão, olha, seu irmão fez uma residência em GO, né? Faz uma coisa, para com esse troço, para com isso, né? Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer alguma coisa. Aí fui lá em São Paulo, fiz uma reciclagem, né, na área médica, na área clínica, prestei lá no HC e passei, entrei na USP e fiquei como radiologista lá e adorei a radiologia. Até na época o professor Álvaro Magalhães, que era o chefe do serviço lá, fez uma entrevista comigo. Ele era uma pessoa muito rigorosa, assim, muito assim, bravo, sabe? Ele virou para mim e falou assim, doutor, mas eu estou vendo o seu currículo aqui, o senhor fez saúde pública, o senhor é sanitarista, o que o senhor veio fazer aqui, né? Aqui no HC, né? Aí eu falei, olha, professor, eu acho que eu já cumpri um ciclo, que foi esse ciclo da saúde pública. Eu acho que foi um momento, né, na minha vida, e acho que é um momento do país. Agora, eu estou antevendo que nós vamos viver um momento da tecnologia. Engraçado, e estava começando mesmo. Eu falei, olha, professor, vocês estão instalando aqui a primeira ressonância magnética, vocês estão colocando aqui a primeira tomografia de canais, então eu quero me envolver com isso agora e quero trabalhar com vocês. E ele gostou da minha conversa. Na verdade, eu acho que eu entrei lá mais por causa da entrevista e fiquei lá uns bons anos lá, né, em São Paulo, no HC, foi uma escola maravilhosa, fiz grandes amigos lá, o professor Giovanni Serri, que era o nosso, depois foi o nosso chefe lá na radiologia, até hoje é a pessoa que me inspira, sabe, um grande professor meu, né? Aliás, o professor Giovanni Serra era uma pessoa que você devia entrevistar aqui nesse canal. Ele foi... Já vai entrar, já. Chefe da radiologia. Sempre no canal vão aparecendo minhas oportunidades. E fiquei alguns anos em São Paulo trabalhando com radiologia, então, e gostei muito dessa área, a área de diagnóstico por imagem. Eu fiquei como radiologista muitos anos em São Paulo, sabe, Ricardo? Trabalhei no SESI, eu fazia muito exame contrastado, fazia urografia excretora, fazia histerosalpingografia. Já tinha filhos, não? Então, aí eu tive meu primeiro filho em São Paulo. Meu primeiro filho nasceu em São Paulo e por causa dele eu saí de São Paulo, porque aí meu filho começou a ter muita bronquite, ele tinha crise asmática, foi uma criança muito atópica. Isso é engraçado, mas é comum, né? Muito comum, muito comum. Mas tinha que toda noite levar, fazer inalação, era um suplício, né? Não tinha tanto recurso como hoje, né?
E aí minha mulher, aí eu recebi uma proposta em Londrina para voltar para Londrina, para trabalhar aqui, abriu uma grande clínica de imagem aqui em Londrina, a Ultramed, e me convidaram para voltar para Londrina e atuar especificamente no setor de ultrassom e mamografia, que era o que eu menos fazia lá. Eu fazia mais CT de crânio, eu adorava, sempre trabalhei com a parte de CT de crânio e trabalhava muito com exame contrastado. Eu fazia enema opaco, adorava fazer aqueles duplo contraste, né? Era para nós era o exame assim, né? Dacriocistografia, cialografia. Só não fiz pneumopélvico lá, mas o resto a gente fazia de tudo lá em São Paulo, né? Mas vim para Londrina e entrei nessa, né? Minha mulher adorou voltar para Londrina, né? Falei, puxa vida, né? Aí ela estava em casa. E aí começou essa nova carreira aqui em Londrina e comecei. Mas antes de vir para Londrina, eu fiz vários cursos específicos na área de ultrassom. Eu fui para Ribeirão, eu me especializei na área de medicina fetal, em ultrassonografia. Na época surgiu o Doppler, eu fiz vários cursos de Doppler, fiz vários cursos na área de ginecologia, de ultrassom e ginecologia em medicina interna, mesmo depois da residência. Isso é uma coisa que eu sempre falo também, sabe, Ricardo? Muitas vezes a pessoa faz a residência e aí, às vezes, ela define uma área de atuação. Então, a pessoa tem que fazer vários cursos naquela área de atuação que ela definiu, né? Não subestime essa necessidade, sabe? Isso aí sempre vai incrementar muita coisa na sua prática, né? E aí estou aqui até hoje. Aí, o que eu comecei a fazer naquela época, eu estou até hoje fazendo. Fiquei vinculado a essa clínica durante um tempo e depois abri o meu serviço, né? E me diz uma coisa, quando vocês foram para a Inglaterra para fazer lá a especialização da sua esposa, não teve nenhuma vontade de fazer nenhuma especialização em saúde pública, em algum conhecimento mais do sistema lá inglês, na época que você estava? Era um momento só dela? Na verdade, ela ganhou uma bolsa, né? A Cláudia é uma pessoa que sempre teve um desempenho brilhante nessa área de línguas, né? Na época, inclusive, ela teve a tese de mestrado dela, foi na área de ESP, que é o chamado English for Specific Purposes, e ela que foi uma das primeiras que trouxe esse modelo aqui para o Brasil, né? E eu fui passear, eu cheguei na França, depois fui para a Inglaterra, deixei ela na Inglaterra, fui viajar com um amigo meu, fomos para a Holanda, fomos para a Alemanha, fomos para a Dinamarca, fomos para a Suécia. Você não tem ideia, uma viagem maravilhosa. Mas aí na Alemanha, de fato, nós visitamos alguns colegas médicos em vários lugares. A gente visitou colegas médicos, né? E na Alemanha eu tive contato com o pessoal lá em Hamburgo, né? E recebi algumas propostas por que você não faz uma residência aqui? Por que você não faz uma especialidade aqui? Mas eu estava muito focado em continuar nessa área de gestão. Eu conheci o sistema inglês, e não era a primeira vez. A minha esposa ela fez um curso de especialização na Inglaterra, ela ficou um período em Stirling, na Escócia, e eu já tinha ido para lá. Eu fiquei lá um tempo acompanhando ela, e eu conheci bem o sistema britânico lá de saúde pública. Mas é um sistema, assim, eu posso te dizer, pelo menos do contato que eu tive, esses 2 contatos que eu tive, um sistema muito incipiente, viu, Ricardo? A gente tem uma ilusão em relação ao sistema de saúde europeu. É um sistema muito pobre perto do sistema brasileiro. Muito pobre. Os médicos são muito mal treinados. Eles são muito tímidos, eles têm medo de praticar medicina. Então, eu acho que existe uma questão cultural na Europa em que o médico ele é muito tímido na prática médica. E depois, eu tive contato com o sistema na Suíça também. Desculpa eu fazer esses comentários aqui, se tiver algum forma alguma colega europeu ouvindo. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, lá em Hamburgo eu fiquei lá com um grupo de cirurgia vascular. E eu conheci lá o professor Herr Dr. Schrudel, que era ele não era o chefe de serviço, ele era o sênior do serviço. A pessoa lá fazia residência, ela ficava 2 anos fazendo a residência de cirurgia vascular, e ela não pegava no bisturi. Ele ficava só olhando o outro cara operar.
Bom, aqui, depois de 2 anos de vascular, você já está operando a aorta, você já está síndrome de Takayasu, você já está, né? Quer dizer, então, eu não sei se pela nossa necessidade de pôr a mão na massa, né? Eles ficam lá 2 anos olhando, depois eles ficam mais 2 anos aprendendo procedimentos básicos. Quando eles vão operar, eles já têm 45 anos, eles já têm 50 anos, você entendeu? Você vai pegar os médicos na Alemanha, você vai pegar na Suíça, todos têm 60, 65, entendeu? Todos têm uma faixa etária muito mais alta. Então, e são todos muito tímidos, muito... não sei se eu não estou dizendo que é melhor ou pior, mas é um outro perfil. E na Inglaterra eu senti isso. Olha, para você ter uma ideia, eu era médico recém-formado quando eu fui a primeira vez para a Inglaterra e eu fiquei hospedado lá na universidade, em Stirling. Olha, depois de uma semana, tinha gente lá que vinha consultar comigo, lá na universidade. Eles, ele é médico, é lá do Brasil, eles vinham consultar comigo, né? E não era grande coisa, nem sou até hoje. Mas, assim, para você ver a dificuldade que eles tinham de conversar com o médico lá. Iam para o médico também não dava nada, não receitava nada, não fazia nada. Os recursos são limitados, né? Então, onde eu vi uma medicina primária de qualidade e que eu gostei muito e que eu acho que seria um modelo interessante para nós, foi agora, mais recentemente, quando eu fui para Boston, que eu fiz um curso lá no Cambridge Healthcare Alliance, lá na LCH. Né? Ali, realmente, eles têm um modelo de atenção primária muito bem estruturado. Não sei se você já ouviu falar desse... Mas é desse tamanho também, né? Sim, é limitado, mas veja bem, mas funciona. E ele é integrado com o sistema secundário, é integrado com o sistema terciário. E outra coisa, eles mesmos lá no curso, eles fazem uma crítica. Eles falam assim, nós somos um modelo isolado aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é assim. Não é assim. Esse que é o ponto, esse que é o ponto. Se eles conseguirem levar para os Estados Unidos inteiro, aí eu acho que tem que comprar. Mas assim, mas eu acho que inclusive o americano também, fiquei lá nos Estados Unidos uma época, o americano não tem essa cultura, né? O americano, a cultura dele não é de atenção primária. Tá? O americano é outra cultura, ele quer ter acesso ao especialista, né? Ele quer ter acesso ao melhor. De verdade, isso tudo que a gente está falando, Omar, que eu acho fundamental, eu sou muito crítico ao SUS, tá? Em diversos pontos, eu acho que a gente poderia melhorar. Só que, por outro lado, eu tenho certeza que é o melhor sistema de saúde que a gente tem no mundo. E eu acho que a gente deveria diminuir o nosso complexo de vira-lata, sabe? Que a gente tem muito esse comparativo com o NHS, de que o NHS, e o inglês fala isso, né? Teve pesquisa agora, quando foi ter o referendo, né, para o Brexit, e é um dos grandes pontos, um dos grandes orgulhos da Inglaterra. E a gente deveria ter muito mais orgulho do que a gente tem aqui, e, infelizmente, só tem crítica, né? Porque, obviamente, precisa ter crítica, mas é um modelo... Acho que a gente deveria rever um pouquinho nossos conceitos em relação ao SUS, como você bem colocou. O grande problema do SUS é que ele se propôs a fazer uma coisa que ele não vai dar conta de fazer. Eu acho que eu participei da 8ª Conferência de Saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o SUS foi criado, e eu acho que ali foi cometido um grave erro, não no sentido de dar universalização de atendimento à saúde. Isso todo mundo quer fazer, qualquer país quer fazer. Entretanto, você cria uma lei que faculta todas as pessoas que têm acesso à saúde gratuito e você não gera fonte de recurso para isso. Então, não existe uma mágica que o recurso vai aparecer de algum lugar. Então, esse que é o problema. Foi criado um modelo que não tem sustentabilidade, não tem como você bancar. Não tem como você... integralidade, né? E outra, hoje nós vivemos o pior dos dois mundos, porque o SUS está sendo, do ponto de vista jurídico, ele está sendo obrigado a bancar procedimentos de alto custo. Hoje, o SUS ele é judicializado. Nós tivemos um debate recentemente que participou o ministro lá, o Fux, né? Ele participou de uma convenção nossa da Unimed, e nós discutimos muito essa questão do financiamento do setor saúde. Eu acho que hoje o grande tema é esse. O grande tema é financiamento do setor saúde e os modelos de atenção. Para mim, é o tema mais relevante que tem, ou seja, quem paga a conta? Gente, não existe mágica, alguém tem que pagar essa conta. E hoje,
Até os juristas estão começando a modificar a visão que eles têm no sentido de que o SUS tem que pagar tudo. Não tem que pagar tudo. Tem coisas que o SUS não vai dar conta de pagar. E nós tivemos, inclusive, um professor da Inglaterra que deu aula lá, ele falou isso, ele falou, olha, fazer gestão em saúde é fazer escolhas. Ou você vai bancar isso ou vai bancar isso. Se você bancar procedimentos de alto custo, você vai deixar de bancar milhares de pessoas que precisam de procedimentos básicos. É isso. Não, e aí, por outro lado, o que eu não concordo, mas é uma das maiores críticas externas ao NHS, é a questão do valor da vida, né? O NHS estabeleceu isso, né? Então, você tem uma conta que você vale tanto, se chega a tanto, você tem que começar a pagar do teu bolso. O que faz todo sentido, no meu entender, né? Minha humilde opinião. É o sistema inglês. O sistema inglês, o sujeito que tiver uma doença rara e ele depender do sistema público, ele vai morrer. Ele vai morrer. E, assim, deliberadamente ele vai morrer. Então, assim, aqui também vai morrer. Né? Aqui, de uma forma mais cristã, né? Ah, que pena, ele morreu. Lá não, olha, o senhor morreu porque o sistema tem que pagar uma pessoa que tem uma necessidade Sim. mais básica. Então, é cultural isso. Não, ou às vezes tem que pagar 10, né? Essa guerra é muito complicada, né? Porque aí começa naquele debate de que uma vida é mais importante do que a outra, Não, isso aqui, essa conversa é maravilhosa. Mas não vou nem entrar nessa conversa, senão a gente não sai dela. Mas me diz um negócio. Quando é que apareceu esse MBA de gestão que você fez também? Você fez depois disso tudo, né? Não, na verdade, foi quando eu comecei a entrar no sistema Unimed, aí entra a questão da Unimed, né? Eu comecei a perceber que o sistema Unimed era uma solução inteligente dentro desse caos aí que a gente vivia. E eu comecei a me interessar, porque a gente vivia de Unimed. Em Londrina, a Unimed ela sempre teve uma prevalência muito grande na atuação médica. Ela sempre comportou aqui, pra você ter uma ideia, nosso share aqui em Londrina, 70 e poucos % da população que usa saúde aqui em Londrina usa a Unimed. Então, a gente dependia de Unimed. Então, eu comecei a me interessar, participar das reuniões. Na época... Quando foi isso, Omar? Isso foi em de ano? 96, 95, 97. 96, estamos FHC primeiro, né? Isso, exatamente. Tá. Na época, quando eu voltei para Londrina, eu já entrei na associação médica, já entrei na diretoria lá de radiologia e diagnóstico por imagem, já comecei a ter uma participação nessa área. Você inicialmente não era cooperado. A Unimed Londrina é de que ano? A Unimed Londrina, ela completou 50 anos agora. A Unimed Londrina, no dia 11 de março de 1971, ela foi fundada, como foi o aniversário agora, eu lembro. Parabéns. Bem, né? Mas eu estou na Unimed há cerca de 24 anos, obrigado. Eu estou em termos de 24, 25 anos. E, na época, eu entrei na Unimed mais para tentar resolver o problema do pagamento da área de imagem, porque eles na verdade, cerceavam muito as especialidades. Eles cerceavam a imagem, a oftalmologia era penalizada, então eles priorizavam. Aumentava a consulta, mas não aumentava o nosso CH. Né? Então, nós ficamos anos, por exemplo, recebendo um CH lá de ultrassom, e vocês da oftalmo também, que não aumentava, né? Eles congelavam, cirurgia também aumentava menos. Eu entrei para tentar entender como funcionava isso. E depois que eu entrei, rapidamente o pessoal já me colocou lá para ser membro do Conselho Fiscal. Entrei no Conselho Fiscal. E aí fiquei umas 2 gestões no Conselho Fiscal, e aí eu fui convidado, dentro da Unimed, para fazer o primeiro MBA em Gestão Executiva de Negócio. E esse MBA foi muito bom. Ele foi muito bom porque foi um MBA geral e ele foi muito voltado para temas assim que depois vieram a se tornar coisas importantes. Ele foi muito voltado para a parte de governança corporativa, para a parte de sustentabilidade. Foi assim um dos primeiros MBAs da GV que teve essa pegada, vamos dizer, mais ESG, que nós estamos hoje no ESG, né? Mas foi a primeira vez que começou a se falar disso, né? De responsabilidade social, e nós incorporamos muito. E todo esse grupo que fez o MBA é o pessoal que está na gestão comigo hoje.
porque o pessoal foi Legal. acompanhando, foi aprendendo e todo mundo se interessou. A gente acabou formando um grupo político, um grupo dentro da Unimed, Sim, sim, e sim, hoje lógico. esse grupo está dentro da gestão, né? Eu fiquei mais alguns anos como conselheiro fiscal, depois eu fui conselheiro fiscal da federação em Curitiba, da Federação das Unimedes. Aí começou toda essa carreira dentro da Unimed aqui, né? Que está sendo muito empolgante. Tá, e me diz outro ponto aqui que está curioso aqui no teu currículo. Por que e quando que você foi parar em Boston? E como é que foi? Como é que é esse curso aqui? Me interessei por ele, hein? Eu achei o título dele aqui, esse último que você fez aqui de gestão de cooperativas no MIT. Ah, do MIT. Nossa, esse curso é um curso que mudou a minha vida. Esse curso é o seguinte, na verdade, Presencial? foi presencial. Nós ficamos lá. É, na época, nós tivemos eu estava aqui, eu não era presidente, eu era diretor de provimento em saúde aqui da cooperativa. Nós tínhamos um presidente, o Osiel, ele é um colega anestesista, e ele foi convidado para fazer esse curso. Todos os presidentes do Paraná foram convidados a fazer esse curso. Mas o Osiel não gostava de viajar, não queria fazer curso. Aí ele virou e falou assim, mas você não quer fazer esse curso, né? Eu falei, mas Osiel, você é o presidente, você que tem que ir. Ele falou, não, você que fala inglês, você que gosta de viajar, você vai lá, eu não vou. E ele abriu mão. O Osiel é uma pessoa muito generosa, até hoje ele trabalha comigo e a gente trabalha junto, e se ele ver isso aqui, ele vai rir muito, ele vai se divertir. Mas foi uma super oportunidade que ele te deu. Não, ele deu muitas, você não tem ideia. Ele abriu mão de muita coisa como presidente. Ele me colocou para fazer um papel institucional. Ele me colocou. Por exemplo, essa representação que eu tive na Central Nacional, a representação na federação, né? Ele abriu mão muitas vezes do papel dele de presidente para eu. Tanto que eu acabei, vamos dizer, virando presidente, sendo eleito presidente, porque eu já tinha esse papel institucional na gestão dele. E, na época, todos os presidentes de cooperativa do Paraná foram convidados a fazer esse curso, que é um curso interessante, que é Leadership in Innovation, ou seja, não é um curso de inovação, ele é um curso de como ser líder de processos inovativos, né? Que é muito mais difícil. Né? Você não consegue implementar inovação dentro de uma empresa se você não tiver o comprometimento e a participação da alta direção. Uma empresa, ela não adianta o chão de fábrica, os gestores, os analistas, os superintendentes, eles não vão conseguir implementar a inovação se não tiver um comprometimento da alta direção. Então, o MIT, dentro dessa linha, ele tem cursos que ele oferece para o mundo todo, e tem o pessoal da África que já foi lá, tem o pessoal da América do Sul. Nesse período foram os presidentes do Brasil, foram vários presidentes. E o mais interessante, Ricardo, é que não eram presidentes só de cooperativas médicas. No nosso grupo, nós tínhamos os presidentes de cooperativas agrícolas, um povo muito bacana, um pessoal muito legal. Tinha os presidentes de cooperativas de crédito, do leite, de transporte. Então, nós tivemos um grupo de 40 presidentes, fomos lá, tinha outros da área médica também, e passamos uma temporada lá, foi muito bom, foi um curso excelente, e foi um curso imersivo, né? Todos os cursos do MIT, o símbolo do MIT, até eu tenho uns filmes do MIT, depois eu vou mandar para você, é muito interessante. Os cursos do MIT são todos imersivos, esses cursos oferecidos para os foreign people, o pessoal de fora. Né? Você chega lá e fica o dia todo, a noite toda, é muito intenso, e tem bastante volume de conteúdo para você aprender. Tanto que o símbolo deles lá, quando você anda dentro do MIT, é um encanamento, sabe aquele encanamento de bombeiro vermelho, assim, que sai uma vazão de água enorme? Então, o símbolo deles é aquele encanamento, ou seja, é um volume de informação, um volume de conhecimento de uma forma muito rápida, integrada, imersiva, para que você volte de lá tendo desenvolvido uma mudança dentro de si, né, naquela área que você
se propôs a fazer. E, de fato, todos os que voltaram de lá voltaram com outro perfil. Nós implementamos aqui em Londrina vários projetos de inovação, estamos desenvolvendo hoje vários projetos de inovação. Hoje é uma área que a gente trabalha bastante. Inclusive, inovação não é uma coisa fosfórica, viu, Ricardo? Não é assim, olha, não é modismo, não. É realmente economia de recursos, direcionamento de recursos para áreas mais prioritárias dentro do serviço que você trabalha, produção de novas ideias, produção de novos métodos, novos processos, processos que desenvolvem uma melhor qualidade de atendimento para o paciente, para o usuário. Então, foi uma experiência muito bacana, foi realmente... E até hoje, esse grupo, a gente se mantém unido, a gente está sempre conversando. Hoje, inclusive, eu coloquei, fiz um post no LinkedIn, porque o nosso diretor lá do MIT, o Bhaskar, ele acaba de ganhar um prêmio nos Estados Unidos, e o prêmio de a maior autoridade em inclusão e diversidade dos Estados Unidos. Ele está fazendo esse trabalho há alguns anos, professor Bhaskar, de inclusão. E até eu escrevi lá uma homenagem a ele, e foi uma experiência muito bacana que eu tive lá com o pessoal. Poxa, que legal, bacana. Me conta uma coisa, um tema relativamente polêmico, que eu não considero muito polêmico, não. Eu tenho minha opinião aqui formada, mas queria escutar de você da importância do sistema Unimed dentro do sistema de saúde hoje no Brasil. Como é que é a tua visão de gestor e de médico? Eu acho que o sistema Unimed ele tem uma importância fundamental dentro do sistema de saúde do país. O sistema de saúde suplementar, veja bem, vamos fazer uma conta aqui. Nós temos 200 milhões de habitantes no país. Vamos fazer uma conta de padaria aqui, né? O sistema de saúde suplementar atende 20 milhões de pessoas, 18 milhões e 789 mil pessoas. Para você ter uma ideia, para fazer esse atendimento desses 18 milhões de pessoas, ele gasta 60% do que é gasto em saúde no país. Os outros 100 milhões que são atendidos pelo SUS, 110, 120 milhões, porque ainda existe uma parcela que não é atendida por nada, tem um gapzinho que não é atendido nem pelo setor, nem pelo SUS e nem pela saúde suplementar, que não é atendido por ninguém, mas os outros 120, 130, 140 milhões gastam 40% do que é investido em saúde no país. Então, veja bem, eu vou repetir porque é uma conta importante. Os 18 milhões da saúde suplementar que são atendidos pelo sistema de saúde suplementar, eles recebem 60%, 57,8% dos investimentos em saúde no país. Então, eu acho que isso tem um papel muito importante, um papel fundamental, ouso dizer fundamental. E dentro do sistema de saúde suplementar, quem tem a maior rede, quem tem a maior capilaridade e quem tem a melhor qualidade de atendimento é o sistema Unimed. Pode ter divergências regionais, uma singular pode ser melhor do que a outra, lá não sei aonde é pior, aqui é pior, aqui é melhor, mas o sistema como um todo, ele tem uma forma de atendimento, essa história de ir atrás do paciente, o cuidar de você, e com a valorização do profissional médico. Isso eu acho um aspecto fundamental. Eu nunca defendi muito a questão da medicalização da saúde, viu, Ricardo? Eu nunca caí nessa falácia de que a saúde deveria ser uma coisa médica. Eu acho isso um pouco ilusório. Eu sempre achei que a saúde deveria ser alguma coisa multidisciplinar. Eu gosto do trabalho das enfermeiras, eu gosto do trabalho das fisioterapeutas, dos auxiliares em saúde. Para mim, o trabalho deles é fundamental. Eu não estaria aqui fazendo exame, você não estaria operando agora, a gente não estaria trabalhando sem essa integralidade das funções. Mas a valorização da prática médica também é uma coisa fundamental. E o sistema Unimed, ele foi criado para prover trabalho para o médico, e ele consegue fazer isso. Eu tive numa convenção aí no Rio, eu vi isso aí.
Eu vi, vocês têm um volume enorme de cooperados na Unimed Rio, por exemplo. E hoje, se não fosse a Unimed Rio, eu acho que 10% da população médica do Rio de Janeiro não teria trabalho. Então, assim, tem esse papel de atendimento aos beneficiários, tem esse papel de emprego para o médico e tem o papel de priorizar a especialização, a boa prática médica, aquela prática médica de ponta, que às vezes os outros setores não conseguem, as outras operadoras, os outros sistemas não conseguem privilegiar, por falta de recursos, né? Então, eu tenho uma visão eu acho que a Unimed tem um papel muito importante no país e acho que, assim, a Unimed deveria cacarejar um pouco mais isso. O sistema Unimed, ele é muito entrópico, sabe, Ricardo? Ele é um pouco fechado. As pessoas do Unimed, hoje está mudando um pouco, com os novos presidentes, tem um grupo de presidentes mais jovens, mais engajados, mas o sistema Unimed, ele nunca cacarejou muito, nunca falou muito sobre o seu papel. Deveria falar mais, até para ser mais valorizado também, né? Concordo totalmente contigo. Acho que é verdade. Acho que num ponto só que você está tocando, só da questão dos médicos, né? A gente tem que, de alguma forma, conseguir mudar um pouquinho essa mentalidade, né? Do cooperativismo e do credenciado, né? Então a gente sempre tem que conseguir trazer o médico cooperado como um parceiro, né? E não como um funcionário. Eu acho uma palavra meio forte, mas é o que acaba vindo acontecendo dentro do sistema suplementar. E outro ponto que eu acho super relevante que você estava colocando é sempre essa dificuldade da gente ter esse modelo de saúde suplementar regido pelas regras do SUS, né? Esse eu acho que é um ponto que você colocou bem aí alguns minutos atrás, que a gente de alguma forma precisa trazer essa informação para a população, porque cada dia mais a conta não fecha, né? Isso que você está falando, por exemplo, é uma coisa estrutural, né? Quando foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi criado para atender toda a população. E ele se coloca numa posição de que ele atende toda a população. Veja bem, se você estiver hoje dentro do SUS, se você estiver lá igual o Mandetta ele foi ministro, ele foi presidente da Unimed lá em Campo Grande, e agora ele foi ministro, né? Então, quando você está lá dentro do SUS, você fala assim, o SUS atende toda a população. Ah, mas e os outros? Os outros são um sistema de saúde suplementar. Ou seja, as pessoas vão procurar o sistema de saúde suplementar por uma questão de conveniência, porque elas querem ser atendidas mais rápido, porque elas querem ter uma perfumaria, porque o SUS faz tudo. E a gente sabe que não é assim, não é assim. Nós tivemos um debate em Florianópolis recentemente com alguns desembargadores do Tribunal de Justiça, lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e nós tivemos uma discussão bastante séria sobre isso. Inclusive, o presidente da ANS, na época, era o Maurício Sesquim. Nós tivemos uma discussão séria, porque o que acontece? O que acontece é que o sistema de saúde suplementar ele é colocado como se ele pudesse desaparecer amanhã. E a gente sabe que não é assim. Na verdade, o sistema de saúde suplementar ele tem um papel fundamental no atendimento hoje da população. Aqui em Londrina, nós estamos fazendo um trabalho, por exemplo, nós estamos quebrando alguns tabus. Eu trabalho integrado, por exemplo, com o setor público. Eu participo de algumas reuniões com o secretário da Saúde. Agora, na pandemia, na questão do COESP, nós participamos juntos nos comitês operacionais de frente à pandemia. A questão da organização dos leitos de UTI, nós estamos fazendo de uma forma integrada. Nós investimos nos hospitais aqui da cidade, nós investimos nos 4, 5 grandes hospitais que nós temos aqui, na estruturação hoje nós estruturamos mais de 70 leitos novos, investimento, dinheiro, nós pegamos da Unimed, pusemos lá dentro e foi feito o leito de UTI. E esse leito, no Hospital Beneficente, ele é usado pelo paciente da Unimed, mas também por gente do SUS. Eu não cheguei lá e falei, olha, aqui não pode deitar um paciente do SUS. Pelo contrário, o leito está disponível para todos.
Mas também, se eu tiver uma dificuldade aqui na Unimed de internar um paciente meu, eu vou lá no hospital universitário e vou pedir, olha, por favor, eu preciso de um leito seu aí. A saúde tem que funcionar assim, integrada, sabe, Ricardo? Lógico que com todos os cuidados, né? Nós não podemos pegar recurso público e utilizar em setor privado, isso é uma questão até legal, mas nós podemos pegar recursos do setor privado e colocar em sistemas que são mistos e utilizar os dois. Nós podemos, por exemplo, integrar os dados, né? Você trabalha com informação, nós trabalhamos com informação médica. Hoje, a maior riqueza que existe são os dados a respeito dos pacientes, são os dados a respeito dos beneficiários. Esses dados do setor público e do setor privado, eles precisam ser integrados. Nós precisamos conhecer o que está acontecendo no país. Ninguém conhece, porque não há essa integração. E hoje nós temos ferramentas para isso. A tecnologia, ela está a nosso serviço para isso. Vamos pegar essa tecnologia e usar para fazer uma política do bem. Vamos integrar a saúde, vamos integrar a educação, vamos fazer esse processo, vamos parar de brigar. Eu acho que o Brasil é um país que precisa parar com essa visão conflituosa, sabe, Ricardo, de, eu sou dono disso, você é dono daquilo. Vamos resolver os problemas, vamos tentar ver quais são os nossos problemas e vamos ter foco neles, vamos dar as mãos e tentar resolver. Bom, essa é a minha visão, né? Eu tento trabalhar dessa maneira e acho que gostaria muito de passar um pouco disso aqui para vocês. Né? Não, maravilhoso, perfeito, mano. Infelizmente, a gente não pode ficar conversando o dia inteiro, gostaria, porque a conversa está muito boa e tem muita coisa para a gente conversar ainda, hein? Mas, tentando ter uma certa conclusão, algum nível de planejamento estratégico para os próximos 5 anos, se Deus quiser, a gente conseguindo ter um nível de vacinação satisfatório. Hoje, que dia nós estamos? Dia 9, né? 9 de abril, então assim, estamos passando aí por um momento delicado, né? Os números já de alguma forma melhoraram um pouquinho aí ou ainda estão com os números muito ruins? Estão estabilizados, pararam de crescer. Menos mal, já é uma notícia positiva. Então, espero aí que a gente consiga ter um nível de vacinação mais rápido e mais eficiente e que essa pandemia consiga passar desse nível que a gente está vivendo. Como é que você pensa que a gente vai estar depois dessa pandemia? Como é que o Dr. Omar e a saúde brasileira e a Unimed vão estar aí nos próximos 5 anos? Como é que é a tua visão? Eu tenho uma visão que eu nem gosto de compartilhar, viu, Ricardo? Não, compartilhe. Eu não gosto, todas são positivas. Assim, na verdade, eu não consigo mais ver essa palavra depois da pandemia. Eu não consigo. Eu acho que a pandemia ela vai se estender por um período maior que a gente imagina. Tá? Acho que um pouco do problema que nós estamos tendo aqui no país é em função disso, porque nós temos essa visão do day after da pandemia e não tem day after. Não tem day after da pandemia. Nós vamos conviver com esse processo pandêmico por bastante tempo. No mínimo, mais 1 ou 2 anos, nós vamos conviver com esse processo. No mínimo. Porque, veja bem, nós estamos lidando com um vírus que tem uma capacidade de mutação muito alta, uma capacidade de mutação muito, vamos dizer, acima até dos outros vírus. O coronavírus, ele já é conhecido há muitos anos, ele já causou diversas epidemias aqui no país. E agora ele está provocando essa cepa, que é o 19, né? Ele está provocando essa pandemia. E nós, até hoje, ainda estamos tendo dificuldade em lidar clinicamente com esse quadro. Né? Nós não temos ainda tratamentos específicos, nós temos condutas mais ou menos padronizadas e que estão dando certo, mas nós não temos ainda uma massa crítica de trabalhos científicos que consubstanciam um tratamento padrão para a pandemia. A vacina está se apontando como alguma coisa positiva, alguma coisa alvissareira. Em São Paulo, por exemplo, acabou de sair um trabalho do HC, que 73,8% das pessoas que tomaram a vacina foram imunizadas.
com a Coronavac e já deu o IgG positivo, então já estão imunes e houve uma redução drástica do número de casos. Eu acredito que o day after da pandemia, ou o ano after da pandemia, que deve acontecer, não nesse ano, nem no próximo, deve ser em 2023. Eu acho que aí nós vamos estar já falando alguma coisa com menos pandemia ou pós-pandemia, vai ser totalmente diferente. Eu acho que nós tivemos agora um processo que mudou a nossa cultura, mudou o nosso relacionamento. Essa modalidade de comunicação que nós fazemos hoje, ela vai ficar, aula online vai ficar, reuniões online vai ficar, viagens realmente vai reduzir bastante. Eu acho que deslocamentos físicos, como nós tínhamos anteriormente, vão ser bastante reduzidos. As pessoas, por um bom tempo, vão ter medo de viajar, de se expor. Muitos países vão demorar muitos anos para receber brasileiros. Eu acho que o brasileiro ele vai pagar a conta, né, pelo fato da pandemia no nosso país estar, vamos dizer, sendo lidada de uma maneira bastante heterogênea, para não usar outro termo. Né? Mas eu acho que a medicina, a área da saúde, ela está evoluindo muito. Eu acho que nós todos sabemos que os grandes saltos da medicina sempre ocorreram nos momentos de crise. Então, lembra aquele livro famoso, O Século dos Cirurgiões, né? Que é um livro emblemático do século passado. A cirurgia, ela praticamente surgiu depois das duas grandes guerras, né? Tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, surgiu a cirurgia, surgiu o antibiótico, surgiu o tratamento anti-inflamatório. Então, a medicina deu um salto enorme após as guerras. Eu acho que agora nós vamos ter outro salto. E agora nós temos, inclusive, uma tecnologia como nunca houve no mundo. Nós conseguimos desenvolver uma vacina contra esse vírus, né? Nós, que eu digo, quem fez a vacina, em 8 meses, sendo que as outras vacinas, todas elas demoraram no mínimo 2, 3 anos para serem desenvolvidas. Então, a medicina evoluiu muito, a saúde evoluiu muito, nós vamos ter uma crise econômica que vai durar também algum tempo. Acho que as pessoas vão precisar ser efetivamente solidárias com aquelas pessoas que foram excluídas, né, do sistema nesse primeiro momento, mas talvez a gente consiga, a partir de agora, ter uma visão melhor, né, do nosso próprio papel como médico, como profissional, né, talvez a gente possa revisar os valores, talvez a gente possa viver uma sociedade um pouco menos gananciosa, um pouco menos, vamos dizer, dinheirista, e a gente valorizar convivência com a família, convivência com os amigos, solidariedade. Talvez esse seja um saldo positivo que a gente possa tirar no pós-pandemia. Espero que a gente chegue nisso aí. Então, esse ponto que você está colocando é muito relevante. Eu sinceramente, tenho torcido muito para que essa tua colocação não se concretize, mas eu acho que existe uma possibilidade grande mesmo da gente continuar vivendo em alguns ciclos, né? Mas eu te falo que tenho sido bem otimista, vamos falar dessa forma, para ver se a gente consegue, de alguma forma, ter uma redução, né, e uma diminuição do número de óbitos, né? Porque isso é algo que está acontecendo agora aqui, mas que também estava acontecendo na Europa e aconteceu nos Estados Unidos de uma forma muito agressiva, né? Tomara que não apareçam cepas tão agressivas e que a vacina, de alguma forma, consiga conter esse progresso, por mais que a gente não consiga ficar livre das máscaras, livre do álcool gel e um certo nível de distanciamento, como você muito bem colocou. E aí acho que o ponto que você também pontuou agora no final muito relevante, né? Que é a gente tirar algo de positivo dentro dessa desgraça, né? Então, a telemedicina está aqui, hoje essa nossa conversa aqui nunca estaria sendo feita dessa forma, a gente demoraria pelo menos 8 meses para conseguir fazer essa marcação, para eu fazer um voo para Londrina, para estar aí contigo e conciliar a agenda. E a outra coisa também que você pontuou muito bem, a gente precisa conciliar esses dados, né? Esses dados têm que ser unificados e a gente tem que
ter o paciente no centro do cuidado. Eu achei que essa tua mensagem aí foi magnífica. Que bom, que ótimo. Obrigado pela oportunidade, viu, Ricardo? Muito boa essa iniciativa sua aí, viu? Não, eu que te agradeço mais uma vez aí pelo seu tempo. Sei que o dia está corrido, essa sua vida assoberbada aí, mas muito obrigado, foi excelente. Tá? A gente já tinha conversado, feito uma prévia e eu já estava ansioso para ter essa conversa contigo, sabia que ia ser magnífica e foi muito acima das minhas expectativas. O pessoal vai gostar bastante. Vai trabalhar aí, que tem o dia inteiro aí, sexta-feira inteira pela frente. Obrigado, Oma. Tchau, tchau. Gente, obrigado. Até mais. Um abraço. Até Valeu. lá.